Doutor, descobri que eu tenho tumor de hipófise. E agora? Nesse vídeo eu vou explicar qual é o passo a passo diante de um diagnóstico de tumor de hipófise, o que você deve fazer. Olá, sou o Dr. Bruno Bogeia, médico neurocirurgião, especialista em doenças da coluna e do crânio. Estou aqui no canal da Clínica Concon para trazer informação para você sobre tumores de hipófise. Aqui no canal da Clínica Concon você vai ter informações semanais sobre saúde, medicina, prevenção, de vários temas, incluindo saúde do aparelho digestivo e obesidade. É muito comum aqui na Clínica Concon a gente atender pacientes com tumor de hipófise. Aqui temos uma equipe multidisciplinar, temos endocrinologista, neurocirurgião, otorrinolaringologista, nutricionista, toda a equipe que atende paciente com tumor de hipófise. Então é muito comum a gente estar aqui sempre discutindo esse tema. E muitas vezes o paciente fica perdido, porque como é uma doença, é um tumor, a disfunção da glândula hipófise é uma patologia, uma doença que exige vários profissionais atuando em conjunto, o paciente fica um pouco perdido muitas vezes. Muitas vezes o paciente descobre através do ginecologista, através do endocrinologista, através do neurocirurgião, ou através do otorrino, ou através do oftalmologista que tem um tumor de hipófise. E muitas vezes um profissional sozinho não consegue tirar todas as dúvidas do paciente. Então ele precisa passar por vários profissionais. Então, doutor, descobriu que tem um tumor de hipófise. O que eu devo fazer? O principal é consulta com o neurocirurgião, com o endocrinologista e, às vezes, com o oftalmologista ou otorrino e nutricionista. Tá? E eu vou explicar por quê. A hipófise é a glândula que controla todas as outras glândulas. Ela é uma glândula que fica dentro da cabeça, embaixo do cérebro, e ela produz hormônios que vão controlar a glândula tireoide, ovários, testículos e várias outras glândulas. Então ela comanda, ela orquestra todo o nosso corpo, certo? Quando ela está em disfunção, ela atrapalha todo o corpo. E aí existem várias doenças que são afetadas, que acontecem por essa disfunção na glândula hipófise, que também é chamada de pituitária. Então, basicamente, você vai passar com o neurocirurgião, vai fazer uma ressonância da glândula hipófise, da célula turca, que é onde fica a glândula hipófise, uma ressonância da cabeça, vai fazer com o endocrinologista exames de sangue para dosar todos os seus hormônios, e aí a gente vai fazer um diagnóstico da anatomia, onde está o tumor, qual o tamanho do tumor, e da parte hormonal, quais hormônios estão sendo afetados. Porque o tumor de hipófise, se ele for muito pequeno e não estiver afetando os seus hormônios, muitas vezes a gente vai só acompanhar ele. Se ele estiver crescendo muito, ele pode afetar a visão, porque a glândula hipófise ela fica embaixo dos nervos da visão. Então, quando ela cresce muito para cima, ela pode afetar a visão. E aí precisa de um tratamento com medicação ou cirurgia. Quando ela cresce muito para os lados, ela pode afetar os nervos que controlam a movimentação dos olhos. E aí também vai precisar de tratamento, ou com remédio ou com cirurgia. Quando o tumor de hipófise não é grande, mas ele está causando um aumento de secreção de algum hormônio, por exemplo, o hormônio da prolactina alto, o hormônio do cortisol, que é corticoide, alto, hormônio do crescimento em excesso, o paciente vai ter alguma doença. Pode ser acromegalia, que são as extremidades longas, quando o paciente tem hormônio do crescimento em excesso. Se é um paciente pediátrico, uma criança com hormônio do crescimento em excesso, ele pode ter gigantismo, que é aquela criança que cresce demais. Se é um paciente que tem excesso de hormônio cortisol, pode ficar com obesidade, estrias, aumento da pressão, problemas cardiológicos. Então, se você tiver alguma alteração hormonal, você vai ter que procurar o endocrinologista. E aqui na clínica, qual que é a vantagem aqui da clínica Concon? É que nós temos todo mundo no mesmo lugar. Então, nosso endocrinologista começa a fazer uma triagem hormonal e vai ver, esse hormônio aqui está em excesso, precisa de tratamento. Então, se você tem um tumor, mesmo que seja pequeno, que está com hormônio em excesso, você vai fazer um tratamento inicialmente com medicação. Caso você, paciente, não tolere a medicação ou o tratamento com medicação não estiver
dando certo, esse tumor, apesar de ser pequeno, vai ter que ser removido. E aí que entra o neurocirurgião. Quando essa cirurgia é para um tumor muito pequeno, comumente a gente usa o acesso menos invasivo, que é a cirurgia pelo nariz, que a gente faz em conjunto com o otorrinolaringologista. Uma cirurgia feita, que a gente fala a 4 mãos, né, por 2 cirurgiões diferentes, um neurocirurgião e um otorrino, que a gente coloca uma câmera pelo nariz e vai remover esse tumor de forma minimamente invasiva, né, como a gente gosta de falar. Quando é um tumor muito grande, que não pode ser acessado pelo nariz por algum motivo, aí a gente faz uma neurocirurgia convencional, que é uma microcirurgia por cima, por um corte que também não é tão grande, mas é por aqui, né? E aí remove o tumor. Então, a gente vai falar de cirurgia, na minoria dos casos, apenas quando os tumores forem muito grandes e não forem responsivos ao uso de remédio, quando o remédio não faz efeito no tumor, ou quando o paciente não tolera o uso do remédio, apesar do tumor ser pequeno, e precisa remover o tumor com cirurgia, certo? Mas mantenha na sua mente que o tratamento é multidisciplinar. É o neurocirurgião junto com o endocrinologista. Se houver acometimento de visão, o oftalmologista precisa fazer uma avaliação. Se é um paciente que está com cortisol alto, acaba adquirindo uma obesidade por conta da doença, precisa da avaliação do nutricionista, muitas vezes de toda a equipe que trabalha com aparelho digestivo, né? E muitas vezes também precisa de um apoio psicológico e outros profissionais envolvidos. Se você possui algum sintoma de disfunção hormonal, se você fez um exame de ressonância da cabeça e descobriu um tumor de hipófise sem querer, procure, agende uma consulta aqui na Clínica Concon, que nós temos todos os profissionais capazes, capacitados de acolher você, fazer um diagnóstico e orientar o melhor tratamento. Curta, compartilhe, mande para quem você acha que precisa dessa informação. Semanalmente aqui no canal da Clínica Concon você vai receber mais conteúdos sobre diversos temas da medicina e da saúde.